Salve família encaranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje a dica que eu falo pra vocês, ela é perigosa, mas nada que a gente já não saiba e nada que a gente já não esteja sofrendo nesse exato momento. Eu digo que é perigosa porque sempre que um vídeo aqui ele é censurado, os próprios inscritos dizem: Davi, posta no Telegram, coloca lá. Lá pelo menos não tem censura. Mas é uma coisa que tem incomodado muito o sistema, principalmente aqui no Brasil, onde os nossos líderes, principalmente esses que ocupam as maiores cadeiras do poder, esses caras não têm mais cumprido o seu dever de aplicar a lei. Eles mesmos querem ser a própria lei, fazendo mais ou menos o que esses pastores maçons fazem. Eles fazem uma apanhada na legislação, ignoram umas coisas e escolhem outras, para sua própria conveniência. Isso não é representar a lei, é ser a própria lei. E é isso que esses caras estão fazendo. Alguma coisa democraticamente ainda não foi aprovada e na visão deles era para ser, eles vão e criam uma jurisprudência. Então, como o Telegram ainda é uma mídia social realmente livre, a dica do nosso irmão Damião Carlos deixa claro que isso não vai durar muito tempo. Escute muito bem isso. Barroso parte para cima do Telegram. Presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, requisitou uma reunião com o diretor executivo do Telegram para discutir o combate à desinformação. Uma matéria muito recente, de 17/12/2021. Você já imagina, meu irmão, você que está desperto, já imagina onde eles querem chegar. E a culpa disso, meus irmãos, é de cada um de nós, que está vendo o que é que esses caras estão fazendo, onde eles querem chegar, e está todo mundo quieto, como se tivéssemos anestesiados. Vou continuar a matéria e você só vai ter certeza desse nosso raciocínio. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, requisitou na quinta-feira, dia 16/12, uma reunião com o diretor executivo global do aplicativo de mensagem do Telegram, Pavel Durov, para tratar de uma possível cooperação no combate à desinformação no Brasil. Quando se fala em combate à desinformação já é uma coisa bem perigosa, meus irmãos, porque quem diz o que é desinformação? Quem é que tem esse poder? É o ministro Barroso? É o STF? Quem é que é o dono da verdade para dizer isso é verdade e isso é mentira? Veja o quanto é perigoso essa conversa desses caras. O WhatsApp vocês lembram como era. Enquanto eles não fizeram o que o sistema queria, vivia sendo tirado do ar o tempo todo. E vão fazer a mesma coisa com o Telegram. Ele está na mira desses caras. Barroso disse no ofício que o Telegram apresenta rápido crescimento no país e que muitas teorias da conspiração e informações falsas sobre o sistema eleitoral têm sido disseminadas no aplicativo sem que exista qualquer restrição. O ministro explicou ao executivo do Telegram que o TSE tem a função de organizar e conduzir as eleições no Brasil e que o diálogo com provedores de aplicativos de internet tem sido importante para coibir a disseminação de mentiras sobre o processo eleitoral. Barroso sugeriu à empresa que envie algum representante para estabelecer contato com o TSE, para avaliar quais ações poderiam ser adotadas para coibir as fake news. O Telegram não possui escritório no Brasil até o momento. Então, meus irmãos, isso aqui é uma matéria da mídia podre, então é lógico que eles não vão dizer nunca com as palavras que deveriam para você entender. Quando ele diz sugerir que tragam um escritório para o Brasil, é para que eles possam controlar o Telegram. E vão fazer isso com a força da lei, lei que eles mesmos se consideram que são, entende? Então, olhe, abram um escritório aqui, do contrário nós vamos banir o aplicativo aqui no Brasil. Igualmente, é o que eu falo pra vocês, estamos vivendo uma monarquia, a gente não sabe, esses são os nossos reis. Os caras querem fazer igual aos países comunistas, como Cuba, por exemplo. Então isso também reforça, meus irmãos, o perigo da volta da esquerda. Porque veja bem, se tá assim, por culpa que temos uma banana, mas que pelo menos não apoia isso, é uma banana. O Bolsonaro fica de braços cruzados vendo tudo isso acontecer porque ele deve muito. Ele e os filhos. Então ele fica na mão dos caras e faz que não tá vendo. Agora imagine se ele concordasse e desse força a isso. Porque é isso que vai acontecer se um Lula for eleito. Isso é o que aconteceria se um Boulos tivesse no poder. Eu tô explicando isso aqui pra você porque pode aumentar 10 vezes mais, 1000 vezes mais, dependendo de quem for eleito. Imagine um Lula que já falou abertamente que precisa regular as redes sociais. Olha as ideias de Boulos, imagina um cara desse no poder.
Meu irmão, a volta da esquerda vai acabar literalmente com o Brasil, vocês não tenham dúvida disso. E o pior de tudo é que a gente não tem nenhuma opção no momento. O que dá pra fazer é conscientizar, porque de fato não temos opções nesse momento. Mas se pelo menos as pessoas souberem o que representa a volta da esquerda no Brasil, que você vai ter o seu filho sendo educado dentro de uma ideologia de gênero, que você vai ser proibido de falar homem, mulher, minha esposa, meu esposo, que o aborto será legalizado no outro dia, que canais como esse vão desaparecer, seus comentários que você faz contra isso ou aquilo vão desaparecer. Então as pessoas têm que ter conscientização disso. A volta dos desvios das riquezas do Brasil para financiar regimes comunistas, tudo isso pode voltar a qualquer momento se a gente não fizer o nosso trabalho, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui pra... volta em fulano e ciclano. Eu não vou fazer isso porque, infelizmente, e o remédio é pedir a Deus que mostre uma luz, mostre o melhor caminho, porque nesse momento realmente é de trevas. O destino do Brasil é trevas. E essas trevas, meus irmãos, podem acabar revelando o inferno de fato. Não é brincadeira o que a gente está falando aqui. Olha o que é que esses caras estão fazendo com as suas canetas. Presta atenção, cada um que queira mandar e mostrar mais poder do que o outro. Parece até uma briga de egos. Veja que o que o Dr. Enéas dizia, que um presidente não pode ser leigo e ele tem que ser honesto, e que ele não pode ter feito acordo com o sistema, como o Bolsonaro fez com Rockefeller, ainda candidato. Esses são os motivos que você está vendo, porque para bater de frente com esses caras, você precisa estar limpo. O sistema ele sempre cria uma narrativa, meus irmãos, em cima da liberdade verdadeira, com a melhor das intenções. Se você não acredita no que eu estou dizendo, você faça uma pesquisa. Dê uma olhada nos grupos mais criminosos que existem na África. Eu não vou falar o nome certo, mas grupos eu vou colocar assim. Dê uma olhada nessas facções que lá tem e veja como eles se autodenominam. Nenhum diz, olha, eu sou um assassino sanguinário. Eu sou o malvadão da meia-noite. Não. Todos eles se autoclassificam como salvadores, libertadores, guerreiros da justiça e etc, e etc. O mal ele nunca reconhece que é o mal. Do contrário, se ele reconhecesse, ele já estaria começando a se arrepender. Então não era o mal verdadeiro, seria contraditório. Eles sempre se consideram a melhor opção, os mais justos e os melhores. Veja os discursos da esquerda, que isso fica provado, meu irmão, não tem nem o que discutir. Agora, o que eles trazem de fato é miséria. Não é colocar todo mundo ganhando bem, mas é colocar todo mundo em um só nível. Pobres, todos pobres, porque quanto mais pobre o povo é, mais dominado ele vai ser. Mais dependente do governo e das suas migalhas, essas pessoas serão. Então essa esquerda brasileira, ela trabalha muito com isso. E vocês acham que um fórum de São Paulo, aquelas ideias de fazer a pátria grande, simplesmente acabou do dia para a noite porque nós ficamos sabendo? É claro que não, meus irmãos. Esses grandes projetos, eles ficam em pausa. Essa galera não aceita, essa galera não desiste tão fácil assim. Basta ter a oportunidade que esses planos serão retomados. Você vê, quando fizeram a primeira votação para se colocar o voto impresso nas urnas eletrônicas, foi aprovado. E aí alegaram que não tinha verba para isso. O governo dessa vez se preveniu e já arranjou a verba para isso. E aí os deputados que iam votar talvez tenham recebido um telefonema de certos juízes. E nesse telefonema foi dito, olha, se você votar a favor desse voto impresso, pode ser que eu tire da gaveta aquele processo que você tem aqui, aquela investigação pode começar a andar. É uma vergonha, mas a maioria dos nossos representantes, dos nossos deputados, dos caras que fazem a lei, a maioria deles tem algum tipo de processo engavetado no sistema de justiça. E isso é culpa de quem, meu irmão? É culpa deles? Não, é culpa do povo. Que vai passando o tempo e você vai ver, todos são reeleitos, fazem carreira, colocam filho, mulher, netos e etc, e etc, e etc. Então você tem políticos viciados, que já não estão ali mais para representar o povo, mas estão apenas em causa própria, cada um procurando vantagens e melhorias para si mesmo. Se tem que vender o povo para isso, assim eles estão fazendo. Então, essa é a realidade do Brasil hoje. Não é fácil, não é simples como alguns querem. Então diga o que é que a gente tem que fazer. Nesse momento, meu irmão, a única coisa que dá para fazer é conscientizar. Só isso mesmo. É você explicar o que é que representa a volta da esquerda. Ô Davi, mas a direita não tá vendendo tudo, tá entregando? Tá também, meu irmão. Por isso é que a gente precisa pedir a Deus que, de fato, ele mande uma terceira via justa. Alguém se levante. Existem homens bons, não santos, mas homens bons, que podem fazer um governo melhor. Nós tínhamos o Dr. Enéas há pouco tempo. E a qualquer momento, uma população de fato conscientizada e desperta
pode dar oportunidade a um novo Enéas surgir, meu irmão. Isso é fato. Deus nunca fecha uma porta para não abrir uma janela. Nós temos que ter fé nisso. Agora, quando essa oportunidade aparecer, e vai, nós temos que estar atentos para perceber. E não fazer como fizeram com o próprio Dr. Enéas. Então, meus irmãos, passe essa mensagem adiante. Me diz o que você sente vendo um cara como um Barroso querendo forçar o Telegram a censurar as pessoas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.